Quando Steve Jobs subia ao palco, o mundo inteiro parava para assistir. Cada apresentação era um espetáculo. Cada novo produto, uma quebra de paradigma. Introduce a few of these into the world. In 1984, we introduced the Macintosh. It didn't just change Apple, it changed the whole computer industry. In 2001, we introduced the first iPod. And it didn't just change the way we all listen to music. It changed the entire music industry. Mas será que ainda é assim? O lançamento do iPhone 17 reacendeu uma pergunta incômoda. A Apple ainda é aquela empresa que transforma o mercado ou virou apenas mais uma marca premium, vivendo da própria fama? No passado, a Apple não lançava apenas produtos, ela redefinia indústrias. Com o iPod, a empresa mudou a forma como o mundo consumia música, transformando arquivos digitais em um mercado bilionário e enterrando o CD. Com o iPhone, não entregou apenas um celular mais moderno, criou o smartphone como conhecemos hoje, colocando a internet, a câmera e os aplicativos no bolso de bilhões de pessoas. Com o iPad, inaugurou uma nova categoria de dispositivos, alterando o jeito como assistimos filmes, estudamos e trabalhamos. A Apple fazia mais do que vender tecnologia. Ela moldava comportamentos, criava cultura e, acima de tudo, fazia o público sonhar com o futuro. Mas nos últimos anos, essa narrativa mudou. Os lançamentos mais recentes, incluindo o iPhone 17, seguem um roteiro previsível, câmera mais potente, chip com alguns gigahertz a mais, bordas levemente mais finas. São avanços técnicos, sim, mas nada que faça o mundo parar para dizer isso nunca existiu antes. E esse é o ponto central da crítica. A Apple, que já foi sinônimo de ruptura, agora parece presa a um ciclo de atualizações incrementais. Analistas de mercado destacam que a estratégia da empresa não é mais reinventar a roda, e sim extrair ao máximo de um modelo já estabelecido. A cada ano, ela entrega pequenas melhorias que justificam um novo lançamento e um novo preço premium. Os números ajudam a entender essa escolha. Hoje, a Apple vale mais de 3 trilhões de dólares em bolsa de valores, e só o iPhone representa cerca de 50% de toda a sua receita global. Ou seja, mexer radicalmente no iPhone não é apenas arriscar em design ou tecnologia, é colocar em jogo a base financeira que sustenta toda a companhia. Por isso, muitos analistas dizem que a Apple está jogando no seguro. Ela parece mais preocupada em manter margens de lucro estáveis, que ultrapassam 25% líquidos em média, do que em apostar em inovações que poderiam não vingar. Em outras palavras, a Apple de hoje não é a startup ousada de Steve Jobs. É uma gigante corporativa que, como toda empresa desse porte, prefere administrar riscos do que criar terremotos no mercado. Não dá para esquecer que a Apple, hoje, é avaliada em mais de 3 trilhões de dólares, ocupando o topo do ranking das empresas mais valiosas e lucrativas do planeta. Esse tamanho traz um dilema inevitável. De um lado, inovar demais significa arriscar bilhões. Se uma mudança radical não for bem recebida, o impacto não é só em vendas de um produto. Ele pode afetar ações na bolsa, investidores e até a confiança no ecossistema inteiro da Apple. Do outro lado, inovar de menos pode cansar os consumidores. O público que já viu a Apple transformar música, telefonia e entretenimento agora enxerga lançamentos anuais que muitas vezes parecem mais ajustes do que revoluções. E isso se conecta diretamente ao modelo de negócios da empresa. A Apple construiu sua estratégia em torno de ciclos anuais de lançamento, em que cada novo iPhone precisa convencer o público a trocar de aparelho, de preferência por um preço ainda mais alto. O problema é que, quando as novidades se resumem a detalhes, a justificativa para esses valores estratosféricos começa a perder força. É um equilíbrio delicado, preservar margens de lucro que giram em torno de 25 a 30% líquidos ao ano, sem perder a aura de inovação que sustenta o desejo de compra. E talvez o iPhone 17 seja o maior exemplo desse paradoxo corporativo.
Enquanto isso, os concorrentes, especialmente os asiáticos, adotam uma postura bem diferente. A Samsung, por exemplo, não apenas lançou os primeiros celulares dobráveis em escala, como transformou essa aposta em uma linha consolidada. Mesmo com falhas iniciais, seguiu investindo, mostrando ao mercado que estava disposta a arriscar em um novo formato de consumo. A Xiaomi, por sua vez, ousa em áreas que parecem experimentos de laboratório: smartphones transparentes, câmeras rotatórias e designs que fogem completamente do padrão de mercado. Não é apenas estética, é uma mensagem clara de que a empresa não tem medo de errar para chamar atenção e ocupar espaço na mente do consumidor. Já a Huawei, apesar de todas as restrições comerciais impostas pelos Estados Unidos, redirecionou sua estratégia para se tornar referência em inteligência artificial embarcada e integração entre hardware e software. O resultado? Avanços técnicos que competem diretamente com gigantes, mesmo com menos acesso a componentes críticos. E a Apple segue com uma filosofia mais conservadora. Prefere refinar o que já funciona e explorar ao máximo o peso da sua marca, sustentada por um ecossistema fechado e extremamente lucrativo. Do ponto de vista corporativo, é um movimento lógico: margens de lucro estáveis, riscos minimizados e um público fiel. Mas, em termos de disrupção, transmite a sensação de que a empresa deixou de liderar a corrida pela inovação, para apenas administrar o império que construiu. No fundo, o iPhone 17 não é só sobre um celular. É um retrato de uma Apple que amadureceu e que talvez esteja mais preocupada em proteger o que tem do que em quebrar as regras de novo. Startups inovam para crescer. Gigantes, como a Apple, freiam para preservar o império, mas isso garante estabilidade. Ou abre espaço para a concorrência ultrapassar. O iPhone 17 é mais um capítulo de uma Apple que parece ter trocado a ousadia pela previsibilidade. Talvez exista uma revolução em desenvolvimento nos laboratórios de Cupertino. Talvez. Mas por enquanto o que a gente vê é uma Apple que prefere vender segurança do que arriscar mudar o mundo mais uma vez. E você, acha que a Apple ainda tem cartas na manga para surpreender o mundo? Ou estamos vendo o começo de um modo automático que pode custar caro lá na frente? Deixe sua opinião aqui nos comentários. E se você curte mergulhar no mundo das grandes corporações, suas estratégias e dilemas, se inscreve aqui no Mundo Corp, porque esse foi só mais um capítulo de uma história muito maior.